Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes neste santuário. Como é bom recebê-los nessa manhã de domingo, depois de uma semana ricamente abençoada por Deus, um domingo também todo especial. Permitam-me fazer brevemente algumas referências ao que aconteceu ao longo desta semana. Uma semana muito especial para nós como igreja. Na quarta-feira nós recebemos aqui o coro sinfônico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, encerrando nossas celebrações do mês da música e também as comemorações dos 50 anos do coro sinfônico. Não sei quantos irmãos estavam presentes aqui, mas aqueles que estiveram certamente se deliciaram com uma apresentação belíssima, músicas muito bonitas, uma programação muito digna. Também essa semana aconteceram algumas ocasiões, alguns momentos muito felizes para nós. Na sexta-feira, estivemos em Porto de Galinhas para a inauguração do nosso templo, do templo de nossa congregação, ali em Porto de Galinhas. Os irmãos que forem a Porto de Galinhas, inevitavelmente verão, está na rua principal, muito fácil de localizar, e nós tivemos um belíssimo culto na sexta-feira à noite, marcando a inauguração daquela futura igreja, nossa congregação ali naquela localidade. E ontem pela manhã nós tivemos uma festa bem diferente, festa diferente. Estivemos em Capungópolis para a inauguração do Almeidão, do campo de futebol José Almeida Guimarães. Foi um momento muito agradável, muito feliz, de muita celebração. Tivemos ali um torneio de futebol, participaram a Igreja Batista da Concórdia, a Igreja Batista em São Martim, um time jovem da Igreja Batista da Capunga e um time também da Capunga, só que em sua grande maioria composto de familiares do pastor Guimarães. Então foi o time da família Guimarães. Mas eu garanto aos irmãos que ele não foi campeão por arrumadinho, não. Não foi nada combinado, não. Foi campeão mesmo. Torneio disputado até o final, troféu muito merecido, muito justo, não foi nada planejado, não. Na verdade, foi uma festa muito bonita, muito agradável, passamos um dia delicioso ali em Capungópolis, com aquela programação especial, e eu tenho o pastor Guimarães aqui ao meu lado na plataforma, e ele me pediu que transmitisse aos irmãos e à igreja a sua gratidão por esta homenagem, a gratidão da família pela homenagem realizada ontem. Nós queremos registrar uma palavra especial da igreja de gratidão à professora Leni Malheiros, responsável por planejar tudo isso como relatora da Comissão de Arte e Cultura. Quero registrar nossa gratidão também aos irmãos que se empenharam direta e pessoalmente na organização, tanto da parte esportiva, com o irmão Pedro Malheiros, como também da parte da administração, da estrutura do evento. Pastor Benevando Farias se empenhou diretamente para que todas as coisas acontecessem, ele e a equipe da administração da igreja, irmão Dilson e outras pessoas dessa área administrativa, a professora Cássia Gislene, que nos presenteou com o projeto do monumento, um belíssimo monumento, está agora marcando este momento de inauguração. Então, os irmãos poderão ver lá em Capungópolis um novo marco em relação à história de Capungópolis. Para nós é muito significativo, porque Capungópolis é um legado do ministério do pastor Guimarães, e nós temos satisfação em lembrar isso, registrar isso e deixar isso para a posteridade. Foi uma forma de deixar isso registrado. E aí estamos ainda neste ano de celebração dos seus 80 anos, por isso essa homenagem especial acontecida no dia de ontem. Mas foi um momento muito feliz. Por falar em inauguração, ainda tem mais. De hoje a 8 haverá a inauguração de nossa congregação em Brejão, ali no agreste do estado. Nossa congregação também está com seu templo construído e nós teremos a inauguração no próximo domingo à noite e um momento muito especial e significativo para a igreja. Nós queremos registrar nossa gratidão aos membros da igreja que têm sido muito fiéis em suas colaborações, em seu apoio, de tal forma que a igreja tem conseguido alçar voos mais altos e alcançar projetos, às vezes até acima da nossa previsão, inclusive orçamentária.
construção em Porto de Galinhas, construção em Brejão, tudo isso graças à liberalidade dos irmãos, e nós apelamos para que os irmãos preservem esse seu compromisso com a convicção de que os recursos têm sido aplicados para o reino de Deus, com todo cuidado, com todo zelo, para o engrandecimento da obra do Senhor. Tem algumas outras comunicações que queria fazer aos irmãos rapidamente, mas queria fechar esta referência ao que aconteceu durante a semana, lembrando que ontem aconteceu à tarde a confraternização do grupo Somos Um, uma bela programação alusiva ao Natal, e já se preparando para o tema e a ênfase do próximo ano, integração. Nós parabenizamos ao grupo Somos Um por esta programação de ontem. E ontem à noite aconteceu na capela do seminário o recital de conclusão de curso do irmão Vitor, e daqui a pouco nós vamos fazer referência à presença de sua família entre nós, mas eu quero desde já deixar registrado uma palavra da igreja de parabéns ao irmão Vitor pelo belíssimo recital de composição apresentado ontem à noite, com participação de várias pessoas da Capunga, inclusive de grupos da Capunga, como a banda de adolescentes e também o coro jovem, e também o coro de juniores da igreja, que todos esses grupos participaram do recital ontem à noite, e nós nos alegramos muito naquela celebração. Vitor, cuja formatura acontecerá na próxima sexta-feira, na capela do seminário, e ele envia seu convite à igreja. Conforme já avisamos no domingo passado, há 2 dos nossos seminaristas concluindo seus estudos. O irmão Vitor concluindo o curso de música, e o nosso diácono Marcos Pereira concluindo o curso de teologia. Os 2, então, portanto, se formarão na próxima sexta-feira. Ambos enviaram convite para a igreja e nós transmitimos aos irmãos este convite. As programações alusivas à formatura acontecem esta semana, sendo que na quinta-feira ocorre o culto da família e na sexta-feira a colação de grau ali na capela do seminário. A igreja toda está convidada. No sábado acontece aqui em nossa igreja o casamento da irmã Mariana, filha do pastor Hélio Moraes. Ele enviou o convite à igreja e pediu-me que mais uma vez lembrasse aos irmãos esta solenidade no próximo sábado à noite, aqui em nossa igreja, lembrando que a igreja é convidada para esta celebração e a família gostaria muito de ter a igreja presente. Ainda com relação às atividades desta semana, eu quero lembrar que na próxima terça-feira acontece o motoculto especial de Natal na quadra. Os irmãos que desejarem participar estão convidados. Na quarta-feira à tarde, na programação da MCA, a nossa irmã Diva, que é psicóloga e foi palestrante juntamente com o seu esposo do nosso encontro anual de casais, ela falará na quarta-feira à MCA sobre o tema depressão. Os irmãos que não são da MCA, que desejarem também assistir, poderão participar. E na quarta-feira à noite, nós teremos um momento especial de gratidão a Deus. É que na quarta-feira ocorre o casamento civil dos irmãos Valderese e Fernando. Valderese, diaconisa da igreja. Seu casamento civil ocorrerá na próxima quarta-feira. O casamento religioso, propriamente, acontecerá no Rio de Janeiro, então nós não poderemos participar. Por conta disso, no culto de quarta-feira à noite, teremos um momento especial de gratidão a Deus por este casamento, por essa celebração, e toda a igreja é convidada também para esse momento na próxima quarta-feira à noite. Lembramos que no próximo domingo teremos a Assembleia da Igreja, e aqueles que desejarem dar profissão de fé para batismos devem procurar a irmã Lenira ou o pastor da igreja, lembrando que estamos planejando batismos para o último domingo desse mês de dezembro. Último domingo à noite deveremos realizar batismos. Só lembrando que prossegue a nossa campanha dos pneus. Ontem em Capungópolis, alguns irmãos se divertiram muito, ou alguns irmãos nos divertimos muito, pintando pneus que serão usados na parte do Parque Infantil de Capungópolis. Então, está sendo uma atividade divertida e muito produtiva. Os irmãos que puderem fazer doações de pneus velhos, usados, poderão fazê-los. Que se dispuserem aí a Capungópolis aos sábados, temos feito mutirões para pintar os pneus, têm ficado muito bonitos. Os irmãos assim podem participar. Natal é também mês de nossa cesta de Natal. As doações devem ser feitas através da Escola Bíblica Dominical, das classes ou de outra forma. Os irmãos poderão fazer doações para as cestas de Natal. E juntamente com as cestas estamos fazendo uma campanha de doação de presentes, numa campanha promovida pela Visão Mundial. Falaremos um pouco mais sobre isso hoje à noite,
mas esperamos até o dia 22 de dezembro uma grande campanha de arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Os irmãos não deixem de participar, queremos fazer uma grande campanha, temos arrecadado aqui mesmo na igreja, os irmãos poderão trazer, nós daremos maiores informações sobre isso no culto de hoje à noite. Quero ainda lembrar aos irmãos, com relação a essas programações e atividades, que hoje é o dia da Bíblia. Hoje se celebra o dia da Bíblia. E nós recebemos hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, uma programação especial para este culto. Temos aqui, entre outros representantes da Sociedade Bíblica, o pastor Clóvis, que é o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, ele usará da palavra mais adiante, mas queremos começar este culto lembrando a importância e o valor das Escrituras Sagradas para a nossa vida e lembrando o papel de instituições como a Sociedade Bíblica do Brasil, e na pastoral do boletim de hoje fazemos referência a organizações como essa, que têm se empenhado em tornar a palavra de Deus acessível a todos, em todos os lugares da terra. Como última comunicação deste momento, nós queremos informar que ontem à noite faleceu a nossa irmã Áurea da Paz. A irmã Aurinha, como era conhecida por nós, pessoa muito querida dessa igreja, do coro da igreja, do qual sempre fez parte, vinha já há alguns dias sofrendo com uma enfermidade, e ontem à noite ela partiu para estar com o Senhor. Nós teremos o culto fúnebre realizado aqui neste santuário às 14 horas. A igreja está convidada a participar deste culto, os irmãos coristas em especial. Era desejo dela, é desejo da família que o coro da igreja cante durante o culto hoje à tarde, então precisamos que o coro esteja presente, e às 14 horas daremos início, portanto, a este culto de gratidão a Deus pela vida da nossa irmã Áurea da Paz. Neste momento, irmãos, eu gostaria de fazer referência a algumas pessoas que estão conosco nesta manhã. Primeiro, eu quero dizer da nossa alegria em receber de volta a irmã Marta Peixoto, está de volta de viagem, retornou, é sempre bom recebê-la, e um casal querido que demorou para voltar, mas felizmente está de volta, os irmãos Enio e Valdeirês Feitosa. Eu não sei onde eles estão, mas sei que estão aqui conosco, e eu estou muito feliz em saber que os irmãos retornaram e estão... está aqui, a irmã Valdeirês está aqui, muito feliz em tê-los de volta. Passaram uma temporada ali nos Estados Unidos, principalmente na região de Massachusetts, com a Priscila. Soube já de boas notícias, inclusive pelas informações que nos mandavam por e-mail, e é muito bom recebê-los de volta, e tendo aproveitado também essa estada por lá. É uma alegria recebê-los. Quero registrar também algumas presenças que nos alegram, e há uma que merece menção, que é a família do nosso irmão Vitor, o irmão Cláudio Vitor, que apresentou seu recital de composição ontem à noite, que terá sua formatura na próxima sexta-feira, recebe sua família lá de Teixeira de Freitas, na Bahia, que está aqui, e eu queria convidar para ficarem de pé a irmã Zelita Andrade, que é sua avó paterna, mãe do pastor Cláudio, meu amigo do tempo de seminário, a sua mãe, irmã Ivete, os seus irmãos Israel, Raquel e Tássio. Eu queria que eles ficassem de pé, estão aí toda essa família muito querida, muito especial. É uma alegria grande recebê-los nessa manhã de domingo, e nos alegramos aí com a vitória de Cláudio Vitor e desejamos as bênçãos do Senhor sobre a vida de toda a família. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero registrar ainda a presença dos irmãos Nelson Luiz, Marta e Carlos Filho, estes da Igreja Batista Vila Canaã, em Araruama, no Rio Grande do Sul. Queria que ficassem de pé também, para que pudéssemos vê-los e cumprimentá-los, ali na galeria, e aqui também, à direita. Sejam bem-vindos, estão ali, sejam bem-vindos, é bom recebê-los, meus irmãos, que Deus os abençoe. Também tem aqui o nome de Alexandre Santos, queria que ele também ficasse de pé, está ali, seja muito bem-vindo, uma alegria recebê-lo também nesta ocasião. E ainda o irmão Carlson e sua esposa, que estão aqui conosco, onde estão, queria que ficasse de pé também, estão ali. São de casa, mas é sempre bom tê-los aqui com a gente, é sempre bom recebê-los. Estão ali na Igreja Batista do Farol, em Maceió, mas sempre que podem estão aqui com a gente.
Bem, além desses nomes mencionados, certamente há outros visitantes presentes aqui. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé. Todos aqueles que nos visitam, além desses já mencionados, permaneçam de pé por alguns instantes. Assim como os demais, vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja. Com esse cartão, nós queremos expressar nossa gratidão pela sua presença. Os representantes da Sociedade Bíblica também poderiam ficar de pé. Os convidados do culto também fiquem de pé, por gentileza. Temos vários irmãos presentes aqui, o Quarteto Martins e também o trio que participou da inauguração de nossa congregação ali em Porto de Galinhas também estará conosco hoje pela manhã. A todos vocês, nossas boas-vindas, nosso desejo de recebê-los outras vezes. Você vai perceber que junto ao cartão que você está recebendo, há uma parte destacável onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Dessa forma, nós poderemos manter contato com todos vocês e, assim, preservar essa nossa comunicação. Então, depois de receberem o cartão, vocês podem se sentar, mas recebam todos, portanto, nossa gratidão pela sua presença e que Deus os abençoe no decorrer deste culto. Neste momento, em atitude de oração, nós nos prepararemos para cultuar ao Senhor. Nós vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Eu quero apenas pedir perdão, mas faltou mencionar entre os visitantes os nomes da irmã Rosana Cardoso, da Igreja Batista do JK, em Arco Verde, o diácono Pedro Barbosa, da Igreja Batista em Santo Amaro, os irmãos Josinaldo José e Diônio, da Igreja Batista do Itacuruçá, no Rio de Janeiro, e também Janete Martins, de Araújo. Então, peço perdão por não ter feito menção a tempo, mas o faço agora. Quero convidar o pastor Apolônio Cavalcante para nos conduzir na leitura desse texto da Palavra de Deus. Tróito bíblico, o livro de Mateus,
capítulo 1, versículo 23. Leamos. A virgem concederá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém. Cantemos o hino 102 do Inário para o Culto Cristão. Quem é o menino? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos-te pela vinda de Jesus Cristo, teu Filho, o qual nos trouxe a vida eterna. E receba, nosso Deus, esse culto que fazemos agora nesse momento, e que seja agradável a Ti. Abençoa cada um que está presente, abençoa também aqueles que estão nos ouvindo, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz, é com grande alegria que estamos aqui nesta manhã, representando a Sociedade Bíblica do Brasil. Como o pastor Ney nos apresentou, sou o pastor Clóvis, eu sou responsável pela região Nordeste de atendimento da Sociedade Bíblica do Brasil. E quero fazer a apresentação do nosso diretório estadual.
é importante destacar para a igreja que o representante direto, obrigado, pastor Ney, o representante direto, quando o pastor Clóvis, como secretário regional da Sociedade Bíblica, não pode estar, é o diretório estadual da Sociedade Bíblica em cada um dos estados que atendemos. Hoje nós temos a presença do nosso irmão Silvino, ele é um dos vogais do diretório estadual. Nós temos uma composição de presidente e vice e alguns vogais, e o nosso irmão Silvino está sendo, até o momento, representante do diretório. Pastor Cícero, até o momento não pôde chegar, está aqui conosco, mas nós queremos louvar a Deus pela oportunidade que estamos tendo na Igreja Batista da Capunga, de, no dia de hoje, um dia tão especial para nós, Dias da Bíblia, está podendo participar juntamente com os irmãos. Uma coisa que nós temos que sempre lembrar, meus irmãos, a Sociedade Bíblica só existe porque a igreja existe. A Sociedade Bíblica foi uma instituição criada pela igreja e para a igreja. E nós queremos louvar a Deus que nessa história tão bonita que tem a Igreja Batista da Capunga, já durante muitos anos, meus irmãos, tem sido parceira fiel à Sociedade Bíblica do Brasil. E é maravilhoso, eu sou secretário, eu estou há 2 anos e meio aqui no Recife. O que me antecedeu tinha um bom relacionamento com a Capunga, que era o pastor Marcos, pastor Olavo tinha um bom relacionamento, pastor Antunes tinha um bom relacionamento, e pastor Severino Lira tinha um bom relacionamento. Isso mostra que o nosso objetivo como Sociedade Bíblica é estar andando junto com a igreja. E louvamos a Deus por causa disso, e agradecemos a Deus por isso. Quero passar a palavra para o pastor Ney, que estará orando no momento. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Nesse dia que nós relembramos o dia da Bíblia, e hoje, de certa forma, nós fechamos todo um ciclo de celebrações do dia da Bíblia, realizado pela Sociedade Bíblica ao longo desta semana. Nós estamos encerrando aí uma série de comemorações ao dia da Bíblia neste culto, e nós vamos orar ao Senhor. O pastor Silvino Silvestre, logo depois dessa oração, a louvar ao Senhor. Mas eu quero, nesse momento, que nós curvemos as nossas cabeças para uma oração de gratidão ao Senhor. Pai querido, louvamos o Teu nome, e em especial agora pela Tua palavra. Louvamos-te pela revelação apresentada através dos Teus servos, profetas, através do Teu Filho Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Agradecemos-te, Senhor, o registro desta revelação nas Escrituras Sagradas, aqueles que foram inspirados por Ti para registrar na Tua palavra, na Bíblia, tudo quanto revelaste ao homem a respeito da Tua natureza e dos Teus propósitos para o homem. Agradecemos-te a história da Bíblia e o modo como ela chegou até nós. E agradecemos-te, sobretudo, o modo como ela fala aos nossos corações de modo claro, direto, vivo, fazendo diferença em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela existência das Escrituras. Muito obrigado pelo acesso que temos a elas. Muito obrigado pelo efeito que ela tem produzido em nossos corações. Oramos no nome de Jesus. Amém. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos nesta manhã para fazermos esta comemoração especial ao Dia da Bíblia, que é hoje, né? Amém? Eu quero deixar para a meditação de todos um versículo bastante conhecido, Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem pode recitar comigo agora? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queremos de coração agradecer ao pastor Ney essa oportunidade que ele está nos dando para estarmos aqui neste santuário para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Se você conhece esta melodia, pode louvar comigo. Hino à Bíblia. Meu amigo Edivaldo está me acompanhando ao violão.
Bíblia, livro dos livros, és a escrita de Jeová. Bíblia, a eternidade da divindade em que está. Bíblia, livro dos livros, és o tesouro das gerações. Oh, minha Bíblia, fanal de gozo, és o repouso dos corações. Você pode levantar sua Bíblia assim? Que coisa linda, aleluia. Beleza? Ah, ela queria bater a foto, ó. Levanta aí. Bíblia, livro dos livros, dos patriarcas e das visões. Livro de unção bendita e de infinitas revelações. Bíblia, livro dos livros, sol que ilumina os dias meus. Oh, minha Bíblia, livro do crente, és um presente vindo de Deus. Bíblia de duplo gume, tu és o lume na escuridão. Bíblia, arca lei, onde encontrei a salvação. Bíblia, por tudo isto encontrei Cristo pra me remir. Oh, minha Bíblia, rio que passa, manando graça, sem se extinguir. De pé, faremos a leitura da Palavra de Deus de forma responsiva, conforme indicado em nosso programa. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Portanto, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Amém. Ainda de pé cantaremos: é divina, sábia e pura a palavra do Senhor.
Os irmãos podem se sentar e teremos, neste momento, um vídeo institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Criada para servir as igrejas cristãs no Brasil e no mundo, a Gráfica da Bíblia já produziu escrituras para mais de 100 países das Américas, África, Ásia e também Europa. De suas instalações saem exemplares em português, espanhol, inglês, francês, árabe e até iorubá, idioma falado em países africanos. Para dar conta de tudo isso, funciona 24 horas por dia. São quase 9.000 metros quadrados de área industrial, onde trabalham cerca de 250 colaboradores, que juntos conseguem atingir a incrível marca de 35.000 Bíblias impressas por dia. Em 2011, a Gráfica comemorou uma marca histórica e mundialmente inédita: 100 milhões de Bíblias produzidas. E hoje você está convidado para conhecer de perto todo esse trabalho. Vamos lá? Para começar, vamos visitar a área de tradução e publicações. Depois de um processo cuidadoso e elaborado de tradução, os textos finalizados passam para a etapa de diagramação. Aqui são definidos desde a fonte, o tamanho da letra, a maneira como o texto será disposto na página, a capa e o material em que será confeccionado. Todos os detalhes são conferidos minuciosamente e revisados quantas vezes forem necessárias. Quando tudo fica pronto, o arquivo que contém o texto da Bíblia diagramado já pode ser enviado para o computador da Gráfica. E é para lá que nós vamos agora. O arquivo com o texto da Bíblia já diagramado é recebido neste setor da Gráfica, onde acontece a impressão dos fotolitos. Assim, são montadas as 64 páginas de cada caderno, 32 de cada lado do papel. A partir do fotolito, o material é impresso numa chapa de alumínio sensível à luz. Você pode perceber, as luzes desta sala são todas amarelas, já que esta é a única cor que preserva a chapa. Em seguida, ela passa por uma minuciosa revisão, feita por uma equipe especializada. Chegamos ao momento de passar isso tudo para o papel. O papel usado nas Bíblias da SBB é muito fino e, ao mesmo tempo, resistente. Ele tem gramatura de 28 gramas por metro quadrado e é similar ao usado em dicionários. Cada bobina contém aproximadamente 500 quilos de papel certificado, de altíssima qualidade e importado da Europa e dos Estados Unidos. Tudo produzido de acordo com a legislação ambiental. Cada bobina é suficiente para a impressão de 20.000 cadernos. Esta aqui é uma das máquinas de impressão da Gráfica. São equipamentos importados da Europa e que imprimem 15.000 cadernos da Bíblia por hora. Depois de impressos, os cadernos da Bíblia ficam assim. Cada Bíblia possui em média 20 cadernos. Isso depende da formatação, tamanho da letra e se tem ou não ilustrações. Esta máquina, a alceadeira,
junta todos os cadernos na ordem em que devem aparecer na Bíblia. Já ordenados, o próximo passo é costurar os cadernos. São 9 máquinas como esta, trabalhando dia e noite. Nossa Bíblia já está tomando forma, mas ainda faltam algumas etapas importantes. Em seguida, são coladas as guardas do bloco e colado o reforço para a lombada. Agora esta máquina corta a sobra de papel, dando formato final ao bloco. Já deu para ver que com tanto cuidado, essa Bíblia fica muito resistente. Cada Bíblia da SBB é feita com alto padrão de qualidade para durar até 15 anos de uso diário. Olha só, a nossa Bíblia já está quase pronta. Agora ela vai passar por essa máquina que faz a douração das bordas das páginas e vai ficar assim. Esta máquina cola a capa de papelão ou brochura. A capa é colada no bloco de cadernos que depois voltam por aqui para a secagem da cola. Aqui na encadernadora é feito todo o trabalho manual, como a costura de capas, colocação de índice e a encadernação das Bíblias de luxo. Viu só como ela ficou bonita? Mas o verdadeiro ouro você encontra aqui dentro, na Palavra de Deus. E não é preciso ver para ter acesso a essas palavras, como vamos mostrar agora. Lançada em 2002, esta foi a primeira Bíblia em Braille do Brasil. E é aqui nesta sala que elas são impressas. Graças à alta tecnologia dessas impressoras norueguesas, a impressão das páginas pode ser feita na frente e no verso ao mesmo tempo. Cada uma destas máquinas imprime 2 Bíblias por dia. Uma Bíblia completa em Braille é composta por 38 volumes que, se empilhados, tem mais de 1,5 metro de altura. Atualmente, mais de 2.000 pessoas com deficiência visual recebem Bíblias em Braille doadas pela SBB. Para fechar a nossa visita, falta conhecer uma área da gráfica da Bíblia, que mostra sua preocupação com a qualidade do ambiente de trabalho e também com a preservação da natureza. Quem já visitou uma gráfica sabe que, além de livros, elas produzem muito pó e há muito descarte de papel, mas aqui não há. Imagina só todo esse pó no ar durante o turno de trabalho. Uma máquina resolve o problema sugando todo o pó do ambiente. Isso garante o bem-estar dos colaboradores e também dos visitantes. Aqui também funciona a reciclagem. Todas as sobras de papel são coletadas por um equipamento e depois reaproveitadas por organizações que trabalham com reciclagem de papel. Agora que você já conhece todo o processo produtivo da gráfica da Bíblia, chegamos à etapa mais importante desse trabalho. Estas caixas aqui estão cheias de Bíblias e Novos Testamentos, que serão distribuídos para centenas de lugares diferentes. O principal objetivo da Sociedade Bíblica do Brasil é fazer com que a mensagem bíblica chegue às mãos de um número cada vez maior de pessoas no Brasil e no mundo. É para isso que todos os seus colaboradores se empenham todos os dias, para semear a palavra que transforma vidas. Vocês puderam ver um pouquinho do que é a Sociedade Bíblica do Brasil. E nós
Quando ouvimos de pastores, de líderes, como o pastor Ney disse hoje de manhã, Sociedade Bíblica é uma instituição séria. Nosso coração se enche de alegria, porque o nosso propósito é exatamente esse, semear a palavra que transforma vidas. Vocês viram alguns dos nossos projetos. Nós temos um grande desafio para o ano que vem. Lançar agora uma Bíblia para deficiente auditivo. Nós já temos para deficientes visuais e agora estamos lutando. O projeto já está bastante avançado para os deficientes auditivos. Por quê? Porque não é para alcançar e alcançar quem não tem. Então, são os projetos para deficientes visuais, para pessoas em situação de risco, para línguas ainda não traduzidas. E por que nós temos esse objetivo, meus irmãos? Porque cremos plenamente que a palavra de Deus transforma vidas. Nós estamos aqui no domingo de manhã porque em algum momento da nossa vida a palavra de Deus tocou nos nossos corações e fez a diferença e transformou nossa vida. E por isso nós somos gratos a Deus. Só podemos estar comemorando o dia da Bíblia hoje porque a palavra tocou no nosso coração. E levantou há anos atrás, até um século atrás, pastores, para iniciar essa obra. E como bons mordomos, a gente tem dado sequência a isso, fazendo com zelo, com cuidado, e sempre dizendo à igreja, nós só podemos fazer isso, sabe por quê? Porque você, Igreja do Senhor da Terra, tem nos ajudado, tem comprado os nossos materiais, tem orado por nós, tem contribuído com esta causa, e nós podemos trabalhar e avançar nesse desafio. Então nós louvamos, somos gratos a Deus. Os desafios são enormes. Eu gosto de dizer que os grandes desafios, e como é maravilhoso chegar em igrejas e falar, olha, está abrindo o trabalho, o pastor Ney vibrando, falou, olha, está iniciando um trabalho da Capunga, glória a Deus por isso. É o nosso desafio. Se tem uma congregação nova na Capunga lá, precisa de Bíblia, então nós temos que produzir mais, nós temos que trabalhar mais, nós temos que fazer com zelo tudo aquilo que é necessário para que seja feito. Então nós queremos louvar a Deus nesta manhã por isso. Eu gostaria de chamar o pastor Guimarães, pastor Guimarães, ele vai estar orando, apresentando a Deus a Sociedade Bíblica do Brasil e também orando a Deus para que possam se abrir portas, para que a Bíblia possa chegar a países onde a Bíblia ainda não chegou. Agradecemos, Senhor Pai querido, as bênçãos que nos foram derramadas pela Tua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E neste momento nós nos lembramos de nossa mãe, que criou 4 filhos no Evangelho de Cristo Jesus. 2 já estão na eternidade. O mais moço e o mais velho permanecem vivos para testemunhar de Cristo Jesus. Nós te louvamos pela Sociedade Bíblica do Brasil, por tudo quanto ela tem feito nessa distribuição da Bíblia Sagrada, para que muitos a conheçam e muitos possam chegar, muitos cheguem a Cristo Jesus, o Senhor nosso, o Senhor de nossas vidas. Fica conosco, ó Pai querido, e abençoa-nos neste dia grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Ouviremos neste momento o quarteto Martins a louvar ao Senhor, transmitindo-nos a mensagem da palavra de Deus através da música. Cristãos, fez pecadores renascer, fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória alcançar.
Em tempos de escuridão e dor, a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor, Deus o Espírito enviou. Quando implora por humildade e amor, de novo a igreja avançará, irá pregar com destemor e ardor, até ver Cristo regressar. Ó Deus bendito, vem nos encher da tua graça de amor e do teu poder. Eis nossa prece, vem perto está, vem tua igreja aqui reavivar, aqui reavivar, aqui reavivar. Num certo dia, quando eu caminhava, sem destino e paz, o Santo Espírito falou-me, encheu meu coração de júbilo e paz transbordante. Então eu decidi, em suas mãos, agora lhe dizer, vivo dos cuidados seus. Agora lhe dizer, Cristo estendeu a mão, sim, para mim, e o mal não tem mais poder sobre mim. Em suas mãos. Daniel era um bom homem que orava a Deus 3 vezes ao dia, e na oração o anjo do Senhor apareceu e disse a Daniel, no Senhor agora lhe dizer, vivo dos cuidados seus. Agora lhe dizer, Cristo estendeu a mão, sim, para mim, e o mal não tem mais poder sobre mim. Em suas mãos. Agora lhe dizer, vivo dos cuidados seus. Agora lhe dizer, Cristo estendeu a mão, sim, para mim, e o mal não tem mais poder sobre mim. Em suas mãos. Queria convidá-los a um breve momento de reflexão nesse instante. E o tema proposto, na verdade, surgiu de uma referência feita no livro A Cruz do Rei. Nesse livro, o autor Timothy Keller fala de sua vida, de sua história de vida, e especificamente do momento em que ele realmente teve um contato com as Escrituras, e um contato que mudou a sua vida
a partir do qual as Escrituras passaram a fazer diferença realmente no seu viver. Mas ele conta um momento específico, inesquecível para ele. Ele leu uma revista onde havia um artigo intitulado O Livro que Me Entende. Curioso, ele começou a ler aquele artigo, escrito por um francês, Émile Caliette. Este francês, agnóstico, incrédulo, durante seu período de faculdade, ainda na França, se dedicou muito a todos os tipos de leitura, mas jamais tinha lido a Bíblia. Na Primeira Guerra Mundial, Émile conta que algumas experiências começaram a mexer com suas convicções. Num dos seus textos, ele diz: a inadequação de minhas perspectivas a respeito da condição humana me oprimiam por completo. De que adiantam as provocações filosóficas da academia, quando o seu companheiro, que naquele momento falava para você da mãe dele, morre bem ali na sua frente com uma bala no peito? Na guerra, Émile também foi baleado e passou um longo tempo hospitalizado. Durante esse período, dedicou-se ainda mais à leitura. Gostava de literatura, gostava de filosofia, mas achava que alguma coisa estava faltando. Ele mesmo descreve: devo confessar isso, por mais estranho que possa parecer, eu ansiava por encontrar um livro que me entendesse. Então ele tentou ele mesmo montar um livro para si. Todas as vezes em que ele encontrava um texto que de alguma forma falava ao seu coração, ele tocava, ele registrava. E ele fez uma antologia, ele fez uma coletânea. Algum tempo depois, um dia ele estava fora de casa e começou a ler a sua antologia. Não adiantou. Ele mesmo descreve: todo o meu esforço não teria êxito, pelo simples fato de que aquilo era obra das minhas mãos. Naquele exato instante, enquanto lia sua antologia, sua coletânea de textos, a esposa dele chegou e retornava de um passeio que fizera com o bebê. No passeio, ele encontrara alguém que lhe dera uma Bíblia. Émile pegou a Bíblia e começou a ler. Não conseguiu parar. Passou toda a noite lendo aquele texto. Lia os evangelhos, a história de Cristo, e ele mesmo diz: eis que à medida em que eu lia aquele livro, a respeito daquele que neles falava, Jesus Cristo, daquele que neles agia, ele ganhou vida aos meus olhos. Aquele era o livro que me entenderia. Eu nunca tinha pensado na Bíblia dessa perspectiva, até porque a nossa preocupação é sempre entender a Bíblia. A gente sempre se lança à leitura das Escrituras na busca de entendê-la. Nunca imaginei que poderíamos vê-la dessa forma, como o livro que nos entende. Porque é o livro escrito por alguém que nos conhece, e o livro escrito por alguém que nos ama, e o livro escrito por alguém que se importa conosco. E é quando encontramos nas Escrituras as experiências de alguns servos de Deus que encontram na voz de Deus a resposta às suas inquietações, às suas angústias e às suas expectativas, que descobrimos que a palavra de Deus nos entende. Existe um livro da Bíblia, e frequentemente faço referência a ele, em que nós temos não a revelação de fatos teológicos e de verdades teológicas apenas, mas temos as experiências derramadas de alguém que se relaciona com Deus. É o livro dos Salmos. E no livro dos Salmos vamos encontrar algumas razões pelas quais podemos ver as Escrituras como um livro que nos entende e que nos fala de modo tão direto e tão pessoal. Quero me deter no Salmo 119, e mais uma vez volto a ele.
Leremos alguns versículos desse salmo, se o irmão quiser acompanhá-lo, garanto que não sairei desse salmo, ficarei nele. Mas quero destacar alguns textos. Descobrimos nesse salmo que esse livro que nos entende guia os nossos passos. Fomos lembrados já neste culto, pelo pastor Silvino, do texto do versículo 105 do Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nosso Deus conhece nossa insegurança, conhece nossos dilemas, conhece nossas dúvidas, conhece a angústia que nos acompanha quando da tomada de decisões. E a palavra de Deus ilumina o nosso caminhar, ilumina os nossos passos, instrui-nos em nossas decisões diárias. No versículo 6, o salmista diz: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Uma receita contra a confusão, os mandamentos do Senhor. No versículo 35, nós lemos: faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. E no versículo 130, ele diz: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A palavra de Deus nos concede luz, direção em nosso caminhar e em nossas decisões. Mas não apenas isso. Esse livro que nos entende não apenas guia os nossos passos, mas consola o nosso coração. Veja o que diz o versículo 24 do mesmo salmo: também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O versículo 28 diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. E lá no versículo 50 o salmista vai dizer: isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. No versículo 92 ele diz: se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. O verso 107 diz: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. O versículo 143 diz: aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo os teus mandamentos são o meu prazer. Versículo 151 diz: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. 153, olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. E finalmente o versículo 156 diz: muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. O contato com a palavra de Deus fazia com que o salmista se sentisse consolado, confortado e fortalecido, mesmo em seus momentos de angústia e de grande aflição. É interessante perceber que o salmista não encobre a realidade presente em sua vida e os momentos difíceis pelos quais passa. Chega a usar a expressão aflitíssimo no versículo 107. Mas em todas estas circunstâncias, consolo, força e ânimo vem do Senhor, através da sua palavra. Esse livro que nos entende, não apenas guia os nossos passos e consola o nosso coração, mas também protege a nossa conduta, protege o nosso caminhar. É o livro que nos assegura muitas vezes a possibilidade de acertar e não errar, de superar o pecado, de vencer a tentação, de desviar-nos do mal. Já nos dois versículos, no iníciozinho, versículos 2 e 3 do Salmo, o salmista diz: bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que buscam com todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam nos teus caminhos. Aqueles que seguem os caminhos apresentados nas Escrituras, e que se desviam da iniquidade, estes são bem-aventurados.
O versículo 9 vai levantar a pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? E de imediato vem a resposta: observando-o conforme a tua palavra. E no conhecidíssimo versículo 11 ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista tinha a convicção de que era pelo contato com a palavra de Deus que ele se desviaria do mal. E no versículo 29 ele diz: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. No versículo 59 ele assume uma posição e diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Honestamente analisei as minhas ideias, os meus projetos, os meus desejos, a minha tendência, o meu ímpeto natural, mas fiz a opção pelos teus testemunhos, pela tua palavra e pelos teus ensinamentos. E ele expressa o seu desejo lá no versículo 80, quando diz: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Mais uma vez no versículo 101 ele fala da sua posição firmada e diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Já mais próximo ao final do Salmo, nos versículos 133 e 165, ele diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Que tal uma oração diária, repetindo esse versículo 133? Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. No versículo 165, muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Mas esta palavra faz algo mais por nós. Ela também salva a nossa alma, porque também traz mensagem de salvação. Vamos encontrar no versículo 41, o salmista dizendo: venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação, segundo a tua palavra. Versículo 81 diz: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. E ainda no versículo 94 ele diz: sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Mas é interessante que, conquanto no Antigo Testamento o conceito de salvação ainda estivesse muito relacionado ao livramento das circunstâncias difíceis da vida, vamos encontrar um conceito novo, ganho principalmente no Novo Testamento, com o conceito de salvação eterna. E aí é Jesus Cristo quem vai dizer que também é esta a fonte da mensagem de salvação eterna. E ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Palavras que apresentam claramente nosso estado pecaminoso, palavras que nos lembram claramente da escravidão trazida pelo pecado, palavras que nos apresentam claramente a verdade inevitável da condenação eterna por conta do pecado, mas palavras que nos apresentam o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, que nos mostram a esperança de salvação em Jesus Cristo. São sim palavras de salvação, porque testificam de Cristo, são palavras de salvação porque nos conduzem a Ele. Irmãos, eu preciso concluir, e nesse limitado tempo de que dispus hoje pela manhã, preferi não pregar, deixei que o salmista pregasse por mim, e apenas repetir para os irmãos as palavras contidas nesse salmo das Escrituras Sagradas, palavras que nos lembram que a Bíblia Sagrada é fonte de direção, e portanto nós erramos se quisermos, porque a direção é encontrada na palavra de Deus, lâmpada, luz, iluminação para o nosso caminhar. Que a palavra de Deus é fonte de consolação,
E algumas vezes mergulhamos na dor, na aflição e na tristeza, quando a fonte de consolo está ao nosso alcance, quando nas páginas das Escrituras podemos encontrar a palavra de um Deus que nos acalenta, um Deus que nos consola, um Deus que renova o nosso ânimo. E que nas palavras das Escrituras encontramos proteção diante da tentação, diante das pressões, diante da indução ao erro, diante de todas as dificuldades de um ambiente e de uma situação na qual somos permanentemente pressionados a nos distanciar do projeto de Deus, permanentemente pressionados a abraçar o nosso próprio desejo, permanentemente pressionados a aceitar a tendência seguida pela sociedade, pressões internas, pressões externas, concupiscência pecaminosa a nos pressionar internamente, ambiente hostil e pecaminoso a nos pressionar externamente. É possível encontrar na palavra de Deus, escondida em nosso coração, a força para não pecar. E esta palavra sempre, sempre nos trará mensagem de salvação, porque é ela que nos conduz a Cristo. Que nós nos coloquemos permanentemente diante da palavra de Deus, prontos a orar, dizendo: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor. Que através das páginas das Escrituras, vejamos mais e mais do nosso Deus, conheçamo-lo cada vez mais, e permitamos que a sua presença e a sua vontade se manifestem em nossa vida. Amém. Quero convidar os irmãos diáconos e diaconisas escalados para este momento do culto, momento de dedicação de dízimos e ofertas, mas momento também de exaltação, momento de louvor, momento, especialmente neste dia, de agradecimento a Deus por sua palavra, palavra esta que é viva, palavra esta que é eficaz, palavra santa que faz a diferença em nossas vidas, que nos orienta, que norteia o nosso viver, palavra que nos mostra o caminho da salvação, palavra de esperança para todos nós. Por isto, nesta manhã, nós somos desafiados não a entregar os dízimos, porque o dízimo é compromisso assumido diante de Deus, é compromisso assumido por este povo, por esta congregação, diante da sua igreja, compromisso de sustentar a causa do Senhor. Mas hoje somos desafiados a, de forma liberal, com muita alegria em nossos corações, colocar diante do altar do Senhor uma oferta
especial para o dia da Bíblia. Esse é o desafio para os nossos dias. Por isso, gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que encontra-se no livro das Primeiras Crônicas, em seu capítulo 29, uma pergunta do rei Davi que diz: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá, porque te amantes, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Algemado foi preso,
coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tens achado paz e vida. Para sempre cantarei o seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Inspirados pelas belíssimas músicas trazidas aqui pelo grupo Sol Maior, nós vamos agora orar, colocando diante do Senhor os dízimos e ofertas que aqui foram trazidos de forma liberal pelo povo de Deus. Eu pediria que nesse instante o diácono Roberto Andrade orasse. Nós faremos a leitura do texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro dos Salmos, em seu capítulo 51, versículo 17, que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua casa de oração, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. E também, Senhor, temos a oportunidade de entregar os dízimos e ofertas, Senhor, para que a verdadeira palavra chegue a cada pessoa, a cada pecador, a cada habitante da terra. Ajuda-nos, Senhor, a conduzir esse bem material para o engrandecimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedimos aos irmãos que permaneçam, nós estamos nos aproximando já do final deste culto, e em virtude do adiantado da hora, nós tentaremos ser breves nessa parte, nesse momento final, mas nós estaremos como última parte deste culto, um momento de oração, porque nós desejamos que aqueles que estiverem aqui à frente permaneçam após o término do culto para serem cumprimentados pelos membros da igreja. Por isso nós faremos isso como um momento final. Aproveito então, neste momento, para agradecer mais uma vez a todos que já estiveram presentes neste culto, que participaram conosco, aqueles que nos acompanharam à distância, através do rádio, através da internet, de modo muito especial a participação da Sociedade Bíblica do Brasil, de toda a equipe que nos apoiou na realização deste culto, quando lembramos a Palavra de Deus. E eu tenho uma proposta para os irmãos, que desejarem, após o culto, poderão apanhar na mesa aqui em frente, um formulário com um programa de leitura da Bíblia. Os irmãos terão aí uma forma de registrar a sua leitura das Escrituras,
e o desafio é que o irmão possa começar o mais rápido possível uma leitura completa das Escrituras. Os irmãos têm aí, então, um formulário em que poderão marcar esta leitura, inclusive ter direito a um certificado ao término dessa leitura. Os irmãos também poderão, caso desejem, apanhar em cima da mesa um pequeno cofrinho, pode ser usado por crianças, mas também por adultos, onde o irmão pode ir guardando uma oferta para o dia da Bíblia, uma oferta para a impressão de Bíblias. É esse o propósito dessa campanha. Os irmãos que desejarem, então, ao término do culto, poderão apanhar e participar dessa forma da campanha alusiva ao dia da Bíblia. Nosso momento de oração de hoje começa com um momento de gratidão a Deus, apresentada por uma família que nos traz o seu bebê. Eu queria, na verdade, convidar a irmã Ivanoska Valesca para trazer a Aira Sofia aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dela. Pedir à irmã Maria José, que é a bisavó, que também a acompanhe. Se houver mais algum membro da família presente, que também o faça. E nós vamos colocar esta vida diante do Senhor neste momento, em oração, suplicando as bênçãos do Senhor sobre toda a família. Nesse momento de apresentação de um bebê, nós sempre lembramos que, de acordo com as Escrituras, os filhos são herança do Senhor, são presente de Deus, e nós os recebemos como dádiva do Pai. Mas também recebemos com eles o privilégio e a responsabilidade de instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Então, nós vamos, nesse momento, orar por essa família. Vou pedir que a família, após a oração, permaneça aqui. O pastor Benevando irá convidar também outras pessoas para estarem aqui nesse momento de oração. E nós, então, teremos o privilégio de ter este grupo todo aqui à frente. Mas agora, eu quero orar por Aira Sofia, quero colocá-la diante do Senhor, lembrando aos seus pais, demais familiares e a bisavó também, que é de vocês a responsabilidade de instruir sua filhinha nos caminhos do Senhor, que ela seja instruída e guiada dentro do projeto de Deus, do propósito de Deus, nos caminhos do Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para esse momento de oração. Senhor Deus, neste momento sublime, Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre a vida de Aira Sofia. Colocamos-la, Senhor, no Teu altar, colocamos-la nos Teus braços, para que ela seja sempre objeto do Teu cuidado, da Tua bênção, da Tua atenção. Que Tu a protejas e a guies nos Teus caminhos. Pedimos a Tua bênção sobre sua família, Pai, sobre seus pais, e Tu, Senhor, que conheces intimamente a cada um de nós, sabes das nossas necessidades, das nossas dificuldades, também sabes, Senhor, dos nossos desejos. Ó Pai, age no coração de cada membro dessa família. Produz e realiza a Tua vontade nestas vidas. Que a Tua graça esteja sobre eles, que a Tua bênção os acompanhe. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Nos podem se sentar. A Bíblia do bebê, que a Aira está recebendo, é para que os pais possam lhe apresentar as histórias bíblicas desde o início de sua história. Bom, nós continuando o nosso momento de oração, informamos que o culto de Natal dos motociclistas será na terça-feira, 11, no boletim consta quarta-feira, tá? Na terça-feira, dia 11, às 20 horas. O projeto devemos orar por eles. Eu convido todos os aniversariantes da semana que venham aqui à frente, será recebido pelo nosso pastor, pela irmã Marta, que retorna também. Outros irmãos estão retornando aqui. A irmã Tereza Benante está presente, uma alegria. Diácono Leomir, Marilene, Liz,
Pedrosa esteve enferma, está conosco, nos alegra. E, em especial, uma família que está recebendo para o mês de férias, Danielzinho, né? Ou para os mais chegados, o Mago. Seja bem-vindo. Nós pedimos a Deus que as suas férias sejam muito boas aqui com a sua família. Nós devemos também agradecer a Deus pelas duas famílias que estão completando bodas de casamento. Ramon e Jordânia hoje completam 16 anos de casados, é boda de Safira. Os irmãos Lucas e Kátia, bem-vindo. No dia 7, completaram 33 anos, bodas de Crisol. Somos gratos a Deus por essas famílias e também agradecemos a Deus o livramento que Ele deu a um grupo de jovens que vinha ontem de Capungópolis quando o carro capotou, mas Deus estava presente literalmente dentro daquele carro. Devemos orar pelas pessoas enfermas da nossa igreja. Destaque o pastor Fernando Ribeiro, ele está na UTI do Hospital Sabin. Devemos orar por ele e pelas famílias enlutadas, e a irmã Áurea Paz e de Marina Soares. Ela faleceu na segunda-feira, ela é tia de Cristina Carvalho. Devemos orar por essas famílias, pelas demais enfermos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela forma como Tu falas conosco, como Tu nos proteges, como Tu, através da Tua palavra, se comunica conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, pelos aniversariantes, para aqueles que estão também fazendo aniversário de casamentos. Tu continue abençoando essas famílias, esses servos Teus, que eles possam testemunhar do Teu amor e da Tua salvação. Te pedimos, ó Pai, que Tu visites a cada enfermo, aqueles que estão em nossas mentes, são amigos nossos, são familiares. Tu esteja, Senhor, consolando e confortando também as famílias enlutadas. Nesse momento de dor, Tua presença seja fortalecedora, seja consoladora e confortadora na vida desses que perdem seus entes queridos. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas vidas, agradecendo por todas as bênçãos, pelos Teus cuidados e pela oportunidade que temos de Te servir e pelo acesso que temos à Tua palavra. Te agradecemos por cada pessoa aqui presente neste culto, aqueles que nos ouvem e veem à distância. Estejamos prontos a Te servir e sermos sempre agradecidos. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Queria que os irmãos permanecessem aqui à frente para receberem o cumprimento das pessoas da igreja. Nós vamos, nesse momento, com a bênção dos apóstolos, encerrar este culto. Lembrando que aos que puderem, às 14 horas, teremos o culto de gratidão pela vida da irmã Áurea da Paz. O coro da igreja participará, inclusive, deste momento de culto. Vamos curvar as cabeças para a bênção, após o que oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores iremos até a porta e os irmãos, então, sintam-se à vontade para cumprimentar as pessoas que estão aqui à frente. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Ha ha ha.